Ele teve um problema cardíaco, que ele foi pro hospital pra fazer uma consulta, que ele não tava se sentindo bem, e os médicos não queriam deixar ele sair de lá mais. Ele precisava operar. E ele falou, cara, você me desculpa, mas eu vou sair, daqui uma semana eu volto. Os caras assim, você não vai voltar, você não vai conseguir, talvez você não volte. Tipo, ele falou pro médico isso. Ele falou, daqui uma semana eu volto. Eu não tenho tempo pra isso, não tenho tempo pra me cuidar, eu vou embora daqui. É que não era isso, assim, às vezes eu falo pros meus clientes, que às vezes a gente... O problema não é só a gente ir embora, que embora a gente vai, isso é certeza, né? Uma hora a gente não vai estar aqui mais. O problema é se isso for muito de uma vez, muito rápido e causar problemas para as pessoas que ficaram mais do que a gente imaginava. Então o que era a questão desse cara? Ele tinha muito BO para resolver. E ele tinha muito medo de entrar numa mesa de cirurgia, abrirem o peito dele, mexer no coração dele e ele nunca mais levantar dela. Ele deixaria muita coisa pra resolver. Então ele saiu, voltou. Eu lembro que eu encontrei com ele nessa semana. Ele não se mexia direito. Tipo, ele o medo dele era morrer na cirurgia? Nessa época, sim. O medo dele nessa época era morrer na mesa de cirurgia. Porque assim, ele chegou na sexta, era pra ele ter operado na sexta, tá ligado? Ele falou, não, semana que vem eu volto. Curtiu o final de semana. E aí ele saiu, ele foi, resolveu tudo que precisava resolver e voltou. Tá? Esse cara, ele tem mais de 40 apartamentos em São Paulo. Ele tem apartamento fora de São Paulo, ele tem outros tipos de bens. Ele é um cara que tem muita grana, tá? E essa grana, a maioria é patrimônio, né? Ele tem muito patrimônio. Tipo, eu não consigo imaginar um aluguel em São Paulo por menos de R$1.500. Ou R$1.000, vai. R$1.000. Ou seja, só de apartamento ele já tem um faturamento muito maior que mais de 80% da população brasileira. Não, assim, e o problema nem era essa grana que entrava, mas assim, são todos apartamentos que valem bastante dinheiro. Sim. Né? Então ele assim, o que era... Ele não é tão jovem mais, né? Tava entrando no coração no hospital, mas ele tem a preocupação de passar os bens dele pra frente. Porque a preocupação é o que a gente normalmente consegue resolver com os nossos clientes, que é a sucessão patrimonial. Mas ele já tinha essa preocupação, Fê? Ou ele passou a ter essa preocupação depois que ele teve que entrar no hospital e não sabia se ia sair? Eu acho que agravou. Ele começou a se preocupar mais depois do que aconteceu, né? Eu acho que vi a vida passando na frente dos meus olhos. Ele começou a se preocupar mais depois disso. Mas não que já não fosse uma preocupação, porque ele é empresário, ele sempre entendeu o tamanho das responsabilidades que ele tinha em cima do patrimônio que ele estava construindo, né? E aí, já estava trabalhando como life planner, eu fui trocar ideia com ele para tentar entender o tamanho do buraco. O buraco, quando a gente vai falar de sucessão patrimonial, no caso dele, era um buraco muito grande. Velho, eu não diria nem que é um buraco. Um cara que tem 40 apartamentos é um penhasco, né, um buraco. Ele é casado, né? Ele é casado há muitos anos, com união parcial de bens. E a esposa dele não tinha os mesmos problemas de saúde que ele. Então, quando a gente sentou para trocar ideia, para levantar patrimônio, para ver o que dava para ser feito ou não, a gente já faz uma análise médica antes, né, de consultar a seguradora. Quando eu fiz essa análise médica e levei para a seguradora, a primeira coisa que eles falaram é que é a rejeição total, ele não poderia ser cliente. Não, conclui, depois eu pergunto. Tá, não é só por causa do problema no coração, ele também é diabético. Ah, tá, beleza, era isso que eu ia perguntar. Era isso que você perguntava? Podia ter perguntado. Ele também é diabético, então essas duas coisas impediam que ele pudesse ser cliente. Ou seja, não importa o quanto dinheiro ele tinha, o tamanho do patrimônio que ele tivesse, o que compra o seguro de vida não é dinheiro, é saúde.